vamos retomar os trabalhos desta conferência e prosseguimos agora com um painel que vai nos ajudar a compreender a evolução de Portugal nos últimos 25 anos do ponto de vista sociológico. Para esse efeito, convidamos dois sociólogos para estarem aqui connosco. O primeiro é o Manuel Vilaverde Cabral. O professor Vilaverde Cabral é investigador emérito do Instituto de Ciências Sociais e, neste momento, diretor do Instituto do Envelhecimento da Universidade de Lisboa. Tem uma carreira muito longa e foi uma das pessoas mais importantes para o desenvolvimento da sociologia neste país. Tem trabalhado sobre variadíssimos temas e é com muito gosto que eu lhe vou passar a palavra agora. Mas antes disso, queria também apresentar o Dr. Elísio Estanque. O Dr. Elísio Estanque é professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, pesquisador do Centro de Estudos Sociais e está neste momento como visitante no Brasil e, portanto, agradecemos muito que tenha podido estar connosco hoje. O seu último ensaio é um ensaio que até foi publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre a classe média em Portugal e, portanto, julgo que estamos em boas mãos. Desde já dou a palavra, então, ao professor Manuel Vilaverde Cabral. Onde é que isto se mete? Já está. Muito boa tarde. Eu vou fazer os possíveis e os impossíveis para ficar dentro do tempo. Sei que os nossos comentários estão online e é isso que, enfim, me daria gosto que vissem quando tivessem a oportunidade. Aqui será feito, portanto, um resumo muito curto, que dê depois oportunidade não só ao Elísio Estanque, meu colega e amigo, de fazer a sua apresentação e depois um debate. Eu quero agradecer à Fundação Francisco Manuel dos Santos, Dr. António Barreto, meu antigo colega, sempre colega, à doutora Mariana Costa Lobo, que eu tive inclusivamente o prazer de acompanhar nos inícios da sua carreira e agora cabe-lhe a vez a ela me convidar a mim para falar. Ora bem, eu olhei para os dados que já conhecem de um ponto de vista retrospectivo. Pode-se dizer que toda análise exige um mínimo de distância, que nesse sentido, e compreende-se a pergunta que chegou a ser feita hoje de manhã, mas nesse sentido é lógico que se pare num período, no caso 2010, que dá suficientemente para ver e podemos todos imaginar que os dados subsequentes não serão para melhorar. Portanto, se, digamos, o objeto da análise é colocar Portugal numa perspectiva europeia e das relações e do tempo que estivemos e que temos estado na União Europeia, este período chega e sobra. No paper ao qual podem aceder é feita uma periodização das relações de Portugal com a Europa desde o 25 de Abril, portanto toda a parte antecedente que inclusivamente foi evocada pelo professor Daniel Bessa, esse período muito importante de 83, 84, 85, em que nos preparamos para entrar na União Europeia através de um processo de ajustamento na altura bastante duro, até às fases sucessivas. Há um ponto, faço também, e há um ponto que gostava de citar agora, faço também uma tentativa de colocar as nossas relações com a Europa, e quando digo Europa estou a entender os vários nomes sucessivos da atual União Europeia, colocar essas relações num contexto político e ideológico e do qual saliento 3 pontos e agora só mencionarei que também não figura no PowerPoint, mas figura no documento, que é relembrar uma coisa que agrava significativamente a nossa situação. Agrava no sentido de aumenta a incerteza acerca da nossa situação. E que é, e digo só isso, o facto de nenhum ato relativo à adesão europeia ter sido sancionado por qualquer tipo de referendo popular, como de resto aconteceu
com todos os nossos atos constitucionais, nacionais, inclusive a fundação da democracia. Nós nunca votámos sobre nenhuma das questões, 2 ou 3 questões transcendentes do nosso momento político. E, nesse sentido, genuinamente, não sabemos muito bem o que é que as pessoas pensavam na altura e, hoje, o mesmo, se não maior dúvida ainda. Há muitos estudos, entretanto, e inclusivamente fiz com a professora Mariana Costa Lobo, mas a verdade é que nunca foram submetidos a voto. As nossas elites nunca se explicaram e nunca nos testaram. Nunca tivemos oportunidade de dizer o que pensávamos, se gostávamos ou não. Para onde é que eu aponto? Muito bem. Ora bem, como já foi feito por vários colegas, inclusivamente pelo professor Augusto Mateus, que disse meio sucesso, meio falhanço, e eu digo a mesma coisa de outra maneira. Uma série de paradoxos, alguns dos quais já referi, e mais este paradoxo. Se eu tivesse que sintetizar em meia dúzia de palavras a nossa estadia institucional na Europa, eu diria, nestes últimos 25 anos, eu diria que Portugal melhorou imenso, mas em comparação com os demais membros da União Europeia, alargada, entretanto, a 27, isso é muito importante, não tenho a oportunidade de falar dos alargamentos a leste, a começar pela própria unidade alemã, portanto, o famoso Einheit, não é? O alargamento à Alemanha de Leste, comparando com esses novos países e essa Alemanha diferente, aumentada, tem vindo a piorar acentuadamente. Quer dizer, em absoluto e por referência com antes do 25 de Abril, antes da entrada na União Europeia, Portugal, mesmo hoje, já não em 2010, mas mesmo em 2013, pelo menos neste mês, ainda estamos, de uma forma geral, melhor, exceto no capítulo, seguramente, do desemprego, mas de um ponto de vista geral, de bem-estar, chamemos assim. Há bens que continuam a existir e estão disponíveis ainda para nós, mas o facto é que, comparativamente, pioramos, em alguns casos, bastante. Ora bem, o estudo tem, naturalmente, as suas condicionantes, como, de resto, a minha própria apresentação também tem. Quer dizer que, quando nós fazemos opções teórico-metodológicas, para usar um palavrão profissional, nós estamos, no mínimo, a esconder outros. Mas também é verdade que estão cá outras pessoas, que há uma conferência e que essas condicionantes tendem a ser, não direi ultrapassadas nem resolvidas, mas a tomarmos consciência delas e, portanto, reforçam, por assim dizer, o contexto, digamos assim, que este estudo absolutamente encomendado em muito boa hora pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e que nos vai ajudar a perceber o que aconteceu e se cometemos erros, quais os erros, quanto mais não seja, na esperança de eles não se repetirem. Ora bem, a análise, vou acelerar, é feita em 3 aspectos. O investimento que eu designo como comparativamente gorado em educação e investigação e desenvolvimento, portanto, é uma ilustração do referido paradoxo, isto é, houve investimento, houve resultados, mas, comparativamente, eles são, em grande parte, gorados. E não terei tempo para o dizer, mas no texto ser-vos-á facultado essa possibilidade, há uma questão que é um limite intrínseco dos métodos quantitativos, que eu também pratico e não constitui uma crítica, mas que é o problema da qualidade. Quando eu digo fulano, cicrano, é licenciado em determinado país ou noutro país, numa faculdade ou noutra faculdade, não estou a dizer exatamente a mesma coisa. Quando conto um licenciado, eu ponho um tique e é um licenciado. Porque, na minha opinião, o nosso investimento perdeu muito em valor. Isto é, com o tempo, foi metido muito dinheiro que depois não deu o mesmo resultado esperado. E assim, através destes 2 grandes indicadores, o que eu procuro apanhar é a ilustração possível, para mim, seguramente uma das melhores, da evolução sociocultural comparativa em função dos resultados do sistema educativo e da investigação. O segundo ponto, retirei
uma frase que é do estudo do professor Mateus e que é da euforia à depressão. Penso que não se pode dizer mais rapidamente o que se terá passado em termos de, do ponto de vista sociológico, interessou-me, isso aqui interessou também ao Elísio Estanque, e era normal que assim sucedesse, e ele vai vos dar mais informação e seguramente também outras perspectivas, mas a evolução do emprego, do consumo, acerca do qual já ouviram falar e que está muito ligado, não é? Porque para consumir eu preciso de um rendimento e normalmente para ter um rendimento eu preciso de um emprego, quer dizer, não é? A não ser que me tenham dado um emprego para eu consumir, que é uma hipótese que eu não excluo nesta fase do campeonato. E da chamada classe média, da qual até agora se falou pouco, que é uma especialidade do Elísio Estanque, que foi o primeiro português que eu saiba usar, definir e usar o conceito de efeito de classe média e que eu também tenho recuperado e usado e acerca do qual terei, portanto, a oportunidade de me pronunciar muito rapidamente. E, finalmente, algo que tem que ver com aquilo que eu trabalho atualmente à volta do envelhecimento, que toca naturalmente também nas questões da saúde, já aqui evocadas muitas vezes, e é seguramente um bem em todos os sentidos materiais e simbólicos absolutamente precioso que nós mantemos, não é verdade? Mesmo que venhamos a ter que pagar mais sobre ele, vou terminar praticamente com isso, e que é, realmente, Portugal é um dos países mais envelhecidos da Europa e, portanto, aliás, do mundo, praticamente, fora a Europa, há o Japão e a Coreia do Sul, e com esses são os mais... Ou seja, que mais país, menos país, nós estamos mal classificados nos 10 primeiros países mais envelhecidos do mundo. E isso remeter-nos para a questão demográfica, que é, e também já foi aqui lembrado, e que é um pano de fundo, mas um pano de fundo que não vai embora, não é? Porque, como eu costumo dizer, se há um tema com futuro é o do envelhecimento, não é? Que vai ficar connosco e que em Portugal é associado, agravado, concretamente agravado, pelo problema da fecundidade. Muito bem, vamos muito rapidamente agora, vou mesmo ler aquilo. Os senhores não vão ter, com certeza, a possibilidade de ver isto melhor do que eu já vi, mas vão ter o documento e as minhas conclusões são 3. Começa por um pressuposto. Num país de atraso notório, como Portugal é, ao nível da instrução, está estudado, demonstrado por todos os colegas há já várias décadas, num país deste tipo existe, e noutros, mas num país deste tipo, muito concretamente, existe a crença de que todos os problemas se dissolvem em educação. Ou talvez, eu falo por mim, durante muito tempo, realmente acreditei, e por isso fiz uma carreira universitária, acreditei que, instruindo, os problemas se iriam resolver. Mas, infelizmente, este estudo mostra que não é verdade. Nem todos os problemas se dissolvem em educação e, no nosso caso, o atraso, efetivamente, aumentou. E podem ver pelo quadro que, enquanto Portugal ganhou 1% licenciados de 5 em 5 anos, no período de 25, no conjunto da UE ganhou-se 1% em um pouco mais de 2 em 2 anos. Isto tem que ver com o alargamento. Mas a gente, quando se alargou, também já devia saber, não é verdade? Em 2010, nós tínhamos 22% contra 34% em média, quando o objetivo autoproclamado era de 40% e nós estávamos, portanto, a meio caminho e éramos os últimos. Inversamente, Portugal mantém-se com 46% de pessoas analfabetas em redução ou com o ensino básico. O envelhecimento agrava e contribui. Claro, se as pessoas mais velhas tivessem morrido, analfabetas tivessem morrido, nós podíamos ter uma percentagem menor, mas não se pode ter o bom e não ter o mau que está associado a ele. Portanto, nós temos 46 pessoas que têm como nível máximo o básico, enquanto que na União a 27 tem, em média, menos de 1/3 desse valor na mesma categoria. Quando nós pensamos que estamos a competir, e se nós não nos apercebemos, quer dizer, de que 1/3 de pessoas, a Europa descobriu que os americanos, e há esta tese, digamos, brutal, forte, que os americanos ganharam a Segunda Guerra Mundial por conta dos europeus, porque os GIs praticamente tinham todos o ensino secundário.
E em 1945-46, os escandinavos, os alemães, etc., começaram todos, quer dizer, a fazer o secundário. Bom, nós ainda estamos a 1/3 do caminho médio percorrido pela Europa. E, simultaneamente, mantém-se como o segundo país, porque há um país de leste que terá vindo juntar-se a nós, com a taxa mais elevada de abandono escolar, que chegou a ser de 46% e que agora seria cerca de 1/3, mas também sabemos que os números não são tão difíceis de escamotear como isso. No que diz respeito à investigação, que é um dada, como é evidente, visto que se tornou a minha profissão, é sabido e é conhecido que houve um enorme investimento. Há quem diga que os governos do Partido Socialista, de 95 para cá, praticamente inventaram um objeto novo, um OVNI, chamado a ciência em Portugal. E é verdade. Eu sou participante desse processo. Se é certo, portanto, que as despesas em ID aumentaram de forma muito considerável, continuam, todavia, abaixo da média da UE a 27, e é em Portugal que o Estado tem o papel mais preponderante. E isto é que me parece absolutamente decisivo e de ter em mente. Portanto, é um processo, digamos assim, de top-down, quer dizer, não corresponde tanto a um processo de bottom-up, de pedido, de busca, que finalmente vem sendo satisfeita, mas alguém, uma política que, de cima para baixo, digamos, porque, como eu dizia, acredita que todos os problemas se vão dissolver em educação, injeta, mas os resultados, mas não consegue injetar nem sequer tanto como os outros, mas pronto, injetou muito, mas depois os resultados ficam aquém do que seria esperado. Não é só desejado, era esperado. Eu também devo ter esperado. Simultaneamente, o que acontece é que no que diz respeito ao desempenho, creio que é ao desempenho da ID, Portugal é aquilo que nós chamamos um outlier. De facto, investiu-se muito, fizeram-se muitos licenciados e até muitos doutores, mas continua marcado e cito o estudo, pelos atrasos em matéria de despesa empresarial, em patentes e em impactos económicos. O outlier significa isso. Nós temos um sistema de investigação, mas não temos, virtualmente, translação económica desse enorme investimento. Estamos a falar de dezenas de milhares de milhões de euros. Do ponto de vista do potencial de desenvolvimento, não sei se ainda tenho aqui, não, perdão. Do ponto de vista do potencial de desenvolvimento, é um pouco o correspondente, dizíamos há pouco, do potencial do produto, do PIB. Portugal, desse ponto de vista, Portugal continua abaixo de 50% e, cito de novo, é notório o enviesamento da ID a favor dos serviços, mais uma vez, e máxima dos serviços não transacionáveis que têm sido muito falados e cujo conteúdo conhecem. Em suma, o setor do ensino e investigação, enquanto indicador principal do processo de mudança sociocultural do país, continua, na minha opinião, marcado por um duplo elitismo social e intelectual que, de alguma maneira e paradoxalmente, levei 20 ou 30 anos a suspeitar disto, que repetindo aquele ensino livresco, mesmo nas disciplinas mais científicas, mas aquela ideia, aquela preocupação maior com a investigação, com a pesquisa, do que propriamente com as suas aplicações. As duas não são inimigas, mas nós somos campeões na falta, digamos assim, de tradução do investimento. Vou acelerar. Este é o período-chave, digamos, este é o capítulo-chave, e como vamos voltar a falar nele, eu começo no paper por recordar a questão do PIB, mas isso já foi dito, eu sou até, por sinal, um bocadinho mais cético ainda. E penso que desde Maastricht, desde 1992, que a nossa aposta, quer dizer, começou a encontrar grandes dificuldades e, enfim, o atual Presidente da República há de saber mais sobre o assunto do que nos tem dito, infelizmente. Em todo caso, a questão do consumo foi tratada. As minhas conclusões são as seguintes. O PIB, portanto, recordava eu, passou entre 93 e 2010 de último da UE a 15 e depois a 18º da UE
a 27. Quer dizer que houve ali um período em que parece que ultrapassámos a Grécia, depois descemos abaixo, de novo descemos abaixo da Grécia e depois temos vindo por aí abaixo e agora ninguém sabe onde está ninguém. Portanto, exatamente, e neste momento ninguém sabe muito bem onde estamos todos. Tão importante ou mais do que o PIB per capita é a estrutura da produção e do consumo. E a este respeito o estudo é conclusivo. O processo de convergência foi menos acentuado, o Augusto Mateus falou nisso, na criação de riqueza do que no consumo. Bom, e naturalmente o que é que veio fill the gap, o que é que veio preencher o buraco? Foi a dívida. Quer dizer, não há... Quer dizer, mesmo a questão que já foi tocada, eu peço desculpa de tirar mais um minuto, do crédito, e nomeadamente do crédito à habitação, as taxas de juro eram muito baixas, Pedro Pita Barros, sempre gentil, diz, era irresistível. Não é verdade? Há Estados, incluindo a Alemanha e muito concretamente a França, que eu conheço bem, que não permitia que fossem concedidos empréstimos de 100% a 1 ou 2%. Não permitia. Obrigava, quer dizer, a entradas muito mais volumosas que obrigavam as pessoas, portanto, a um processo de poupança prévia, etc, etc. Não vos explico coisas que eu próprio não sou especialista. Ora bem, o que aconteceu é que essa melhoria indiscutível acabou por se revelar, a minha palavra no texto é falsa. Talvez não seja falsa, talvez seja só enganadora. E cito, no confronto das trajetórias da UE, fica exposto o círculo vicioso da economia portuguesa, sendo o crescimento desde 94 a 2010 o terceiro mais baixo da União Europeia. E um dos outros é a Itália, portanto estamos sempre em companhia algo suspeita. Finalmente, também já foi mostrado, e quanto a mim é um must inevitável nesta conversa, o peso da procura interna portuguesa era o mais alto da UE 15 em 86 e passou a ser o segundo mais alto da UE a 27, com 105%. Não é? Só abaixo do suspeito do costume, adivinharam, a Grécia, sendo a média da União Europeia 98. E 1% às vezes não é muito, mas aqui 7 ou 8% são muitos milhões muitos milhares de milhões de euros. Avançando o mais rapidamente que é possível, as mudanças do sistema de ensino e de investigação debatem-se, como é sabido, com as estruturas do emprego, cuja incapacidade para absorver as novas credenciações se agudizou dramaticamente com a crise atual e que ajuda, em grande parte, a explicar o atual desemprego. O atual desemprego tem muitíssimo de terrível. Tem alguma coisa de virtuoso e que é a resistência de pessoas com créditos de estudos que se recusam, digamos, por enquanto, a entrar num mercado de trabalho frustrante. Alguns poderão até emigrar temporariamente, etc. Portanto, mas é preciso tomar consciência de que há, de facto, quer dizer, um desajuste que é muito antigo, foi superado, quer dizer, por meios algo artificiais e que agora se agudizou de uma forma dramática. Ao mesmo tempo, Portugal foi o país onde mais se expandiu o consumo público e um dos que viu cair mais, o investimento na economia, fazendo figura, mais uma vez, de outlier no que diz respeito ao consumo privado. Portanto, temos um perfil que nos singulariza. Aí não estamos em companhia de ninguém. O acesso ao chamado consumo de massas fez das famílias portuguesas em 2010 as que consumiam a maior percentagem do seu rendimento disponível, 68%, a seguir à Grécia e a Chipre. Entretanto, o Reino Unido não vem muito longe, mas também não creio que seja grande consolação, devo dizer. Só que estão fora do euro e, portanto, têm outra forma, digamos assim, de absorver o problema. Entretanto, as despesas públicas com pessoal e prestações sociais subiram de 65% em 86 para 95% da carga fiscal. Quer dizer que todos os impostos pagos por nós pagam o pessoal, digamos, o pessoal da administração pública e as prestações sociais dos idosos, entre os quais me conto. Na União Europeia, a média é de 75%. E passou de 22% para 33% do PIB. São números, digamos assim, que deixo, como disse, convosco para reflexão. Portanto,
e encaminho para a conclusão. Terciarização do setor. Portugal é o 7º país mais terciarizado da Europa, com o nível mais baixo de credenciação académica. Portanto, imaginem de que serviço é que estamos a falar. Basta dizer que no turismo nós temos mais pessoal empregado do que receita para o PIB. Claro. E a diferença não é pequena, é quase metade. Ou seja, é uma exportação muito importante, mas é uma exportação de baixo nível do ponto de vista do serviço. E feminização, que é um processo, enfim, que vem desde a Guerra Colonial, em que as mulheres entraram para o mercado de trabalho e não quiseram sair, e a gente percebe porquê, vão ter depois outras consequências, levam à questão da classe média, muito rapidamente, e do seu efeito sociológico, cujas definições são tudo menos consensuais. E é o único ponto, de resto, onde eu me manifesto um pouco em discordância com o estudo, mais por questões de critérios e depois as consequências dos critérios. Mas o Elísio vai ter a oportunidade de falar disso. A atual noção de classe média, em todo caso, que eu adoto aqui, é basicamente subjetiva e define-se por uma dada faixa de rendimentos, tipo médio, exatamente, whatever that means, e pela influência da TV, digamos, das mensagens, dos padrões, onde situam 50%, em todos os inquéritos que nós fazemos, temos uma média de 50% de pessoas que se autoclassificam na classe média baixa e 25% na média alta. Portanto, entre 70% e 80% dos portugueses descrevem-se, apresentam-se, independentemente das credenciações e dos empregos e até dos rendimentos, embora nós possamos, e fazemos isso, cruzamos, apresentam-se como pertencentes a essa entidade designada por classe média, a tal que agora está em crise, seguramente, até porque é a grande maioria da população. Mais do que pelas profissões, ela define-se pelos hábitos socioculturais, de acesso à propriedade e aos bens de consumo de massa, incluindo lazeres no estrangeiro, por exemplo, sobre os quais têm números que nos deixam um bocadinho preocupados. O baixo nível da credenciação escolar desta classe média reflete-se no facto paradigmático de os portugueses, chocou-me, não sabia, terem mais telemóveis e menos internet do que a média da UE27. Somos os que temos mais telemóveis e os que temos menos internet. 20% de diferença a mais nos telemóveis, a menos na internet. Não deixa de ser curioso, digamos. A despesa no limite é a mesma. Traduzida em euros, quer dizer, tudo é igual. Mas digamos assim, as atitudes que estão por trás, por exemplo, o papel das crianças, que todos nós conhecemos. Quer dizer, que saem, tiram telemóveis, quer dizer, de todos os bolsos. Será que isso se passa nos países? Também não fui ver. Portanto, e para terminar, Portugal é, pois, um dos países mais envelhecidos da Europa, peço desculpa pela falta do é grande, e, portanto, do mundo. E neste momento, se virem, portanto, o vermelhinho, espero que se veja melhor ali, nós estamos associados a mais do que um grupo e, portanto, é difícil generalizar. Porque há, por um lado, os bálticos e eslavos e há, sobretudo, os países meridionais e este problema, se é que é um problema, esta característica é comum a todos os países da orla mediterrânica. Que potenciou, portanto, um envelhecimento que foi potenciado pela longevidade crescente, que é, em princípio, considerada, do ponto de vista individual, como uma bênção de Deus, mas também pela imigração portuguesa dos anos 60 e 70, das décadas de 60 e 70 do século passado. Porque muitos casais, ou em todo caso um progenitor, ele mais frequentemente talvez, mas também elas, que tiveram filhos, portanto, que podiam ser portugueses, mas como nasceram fora e a maior parte das vezes ficaram lá fora, não estão nas nossas estatísticas e contribuem para o nosso envelhecimento. A baixa do índice de fecundidade, que caiu abaixo do limiar de reprodução das gerações em 1982, coloca hoje Portugal como o quarto país da União 27 com o índice mais baixo, 1,3. Ou seja, estamos longíssimo e provavelmente já o ano passado, quer dizer, terá diminuído. Eu vou saltar para o último slide. E vou saltar para umas brevíssimas conclusões que me limitarei a ler.
É difícil, acho que é o mínimo que se pode dizer, não ver nestes padrões demográficos de reprodução social, porque não estamos simplesmente a falar das famílias, dos bebés que nascem ou não nascem e das pessoas que envelhecem ou envelhecem. Estamos a falar de um processo de reprodução social que se faz melhor ou pior, com mais dificuldade ou menos dificuldade. É difícil não ver, portanto, nestes padrões, muitas atitudes e comportamentos, à partida, desfavoráveis à inovação e ao dinamismo económico. Não é, em princípio, o que se pede dos idosos. Eu agora estudo-os bastante e sei que dos 50 aos 65 as coisas vão muito bem, dos 65 aos 75 as coisas vão um bocadinho menos bem e a partir dos 75 as coisas tornam-se, quer dizer, desde logo caras, onerosas do ponto de vista também das pensões, porque entretanto as pensões aumentaram, o número de pensionistas aumentou, portanto há uma bola de neve que, enfim, terá de ser gerida e há as questões de saúde associadas. Arriscam, portanto, a acentuar-se os fenómenos adversos ao crescimento económico. Quer dizer, nós já tivemos 10 a 15 anos de não crescimento económico e nos últimos anos, retração. Pois bem, o futuro que deste ponto de vista se perfila é de acentuação dos fenómenos adversos ao crescimento económico. Não digo impeditivos, mas digo adversos em teoria. Bem como os riscos de redução da população ativa, que nós chegámos a ter uma das mais amplas populações ativas da Europa, que ganhou muito com as mulheres, mas já praticamente não tem pool, quer dizer, onde ir buscar, bem como os riscos de redução da população ativa, e da sustentabilidade dos sistemas de saúde e segurança social. Para terminar, cresce o risco de ruptura dos contratos intergeracionais, que eu vi, não posso dizer que foi com prazer, mas pelo menos consolidou-me na minha leitura também, vi que, efetivamente, toda a gente se tem vindo a referir cada vez mais aos contratos intergeracionais vigentes, que estão em risco e que romperem-se, ou romperem-se parcialmente que seja, podem dividir cada vez mais uma sociedade comparativamente pobre, como a portuguesa é na esfera europeia, entre ricos e pobres, entre pessoas com emprego e sem emprego, com estudos e sem estudos, com créditos e sem créditos, enfim, que é talvez até já uma projeção pessoal, com capacidade de prover privadamente às suas poupanças e às suas necessidades na doença e após a reforma, ou sem capacidade para isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Manuel Vilaverde Cabral. Passo desde já então a palavra ao professor Elísio Estanque para nos continuar a desconstruir alguns destes indicadores que nós conhecemos, mas que temos de perceber melhor para compreender a evolução da sociedade portuguesa. Obrigada. Muito boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, compete-me agradecer e parabenizar, se me permitem este brasileirismo, a Fundação Francisco Manuel dos Santos por este trabalho e por este investimento que tem feito na difusão de estudos e conhecimentos fundamentados sobre a sociedade portuguesa. Agradecer o convite, agradecer à Sra. Comissária Marina Costa Lobo por me ter convidado. Não vim do Brasil de propósito, mas se tivesse que vir também seria com todo o prazer. E agradecer também o Dr. António Barreto, que também penso que está aqui presente. Eu situaria, em primeiro lugar, a minha apresentação aqui, cujo texto está disponível ou estará disponível para o público muito em breve, vai centrar-se em três partes essenciais: uma referência geral ao país, em segundo lugar, um apontamento sobre a situação laboral, das condições de trabalho, as alterações que daí advieram, e finalmente uma referência à questão das desigualdades e, em particular, da classe média, como referiu o Manuel Vilaverde Cabral. É claro, em primeiro lugar, este estudo, este levantamento sistemático de dados ao longo destes últimos 25 anos, desde a adesão de Portugal à União Europeia,
Permita-se, de facto, como já foi dito de manhã, uma série de leituras plurais e, apesar de ter uma forte componente da economia, há também uma sensibilidade muito grande para a sociedade, para os temas sociais e, além do mais, também hoje em dia, mesmo aqueles que não são economistas, são obrigados a ser um pouco economistas nos tempos que correm. Por outro lado, também diria que os economistas são hoje, ou pelo menos uma certa corrente da economia, se vem tornando mais sensível às questões sociais e começou a olhar para a economia como algo que deve estar ao serviço das pessoas e da sociedade e não o contrário. Por isso é que assistimos a intervenções, enfim, de gente que não é propriamente economista, mas temos a necessidade de fazer referência a estes indicadores porque eles são, de facto, decisivos para compreender a sociedade. Mas a minha intervenção aqui é mais simples do que isso, é meramente sociológica. E a esse respeito diria também o seguinte: é óbvio que o que nos interessa é tentar compreender a sociedade portuguesa do ponto de vista estrutural e do ponto de vista macroeconómico, as grandes tendências, e é esse o grande contributo deste levantamento sistemático e aprofundado, mas, por outro lado, não posso deixar também de notar a seguinte pormenor, é que desde 2010 ou 2011 até agora, muitas coisas aconteceram em Portugal, e muitas dessas coisas que aconteceram em Portugal, no plano da economia, no plano social em geral, têm-nos apanhado de surpresa, apesar do conhecimento. Muitos destes dados e indicadores já são conhecidos. A tendência não foi da inversão, a tendência nestes últimos 3 ou 4 anos não foi de modo nenhum de inversão daquilo que este estudo revela, muito pelo contrário, mas foi uma tendência de agravamento abrupto da evolução que se percebe a partir deste estudo. E, portanto, é impossível deixar de considerar a atualidade da nossa realidade social e económica na interpretação ou na reinterpretação destes dados, como acontece em geral com a história. Qualquer historiador sabe muito bem que, apesar do distanciamento necessário para construir uma leitura objetiva, é também incontornável o facto de nós relermos a história sempre a partir do presente e das preocupações do presente. E, portanto, eu não consigo, ignorar aquilo que está a acontecer nos últimos 3 ou 4 anos. Bem, mas a primeira nota que eu queria referir a propósito deste estudo é, de facto, a grande recomposição, a profunda recomposição que os dados revelam no plano social, no plano sociolaboral, no plano da educação, os impactos do Estado de Providência, daquilo que foi sendo construído desde os anos 80, basicamente, mas sobretudo a partir de 86, com a entrada na então Comunidade Económica Europeia. Esses impactos, de facto, empurraram Portugal para uma situação muitíssimo avançada, arrancou o país à situação de atraso no plano educacional, no plano social. Éramos uma sociedade agrária e muito rapidamente entramos numa dinâmica de terciarização em que a economia dos serviços, de facto, cresceu a uma velocidade quase estonteante. Apenas durante 3 ou 4 anos, logo depois do 25 de Abril, ainda antes deste estudo, o setor secundário foi mais relevante em termos do volume de emprego do que o setor terciário. Portanto, tornarmos uma sociedade terciária, e isso, naturalmente, que arrastou consigo muitas recomposições, muitas alterações. E eu aqui queria também fazer uma breve nota para dizer que, quando nós falamos da sociedade civil, que é, como se sabe, um chavão onde cabe tudo e mais alguma coisa, não é possível ignorar que a sociedade civil está organizada em estruturas económicas, em estruturas sociais, onde os indicadores da educação, a situação socioprofissional, os níveis de rendimento são extremamente díspares e onde todo um conjunto de heranças no plano das competências, no plano dos vínculos e dos estatutos fazem com que os portugueses sejam muito desiguais entre si. E, portanto, a sociedade civil não é essa coisa que espontaneamente e autonomamente se pode mobilizar, porque ela está subordinada às estruturas sociais e, portanto, assentem fortes desigualdades sociais. Aliás, Portugal a esse nível é dos países mais desiguais da Europa, apesar de ser também de notar que
ao longo da primeira década deste século em que estamos, as desigualdades sociais foram esbatidas, embora ligeiramente, mas convém também referir que, segundo os estudos mais recentes, se sabe que a partir de 2010 há sinais e indicadores de inversão que tendem a revelar um novo acentuar dessas desigualdades. No final já voltarei a isso. Portanto, estes dados que acabei de apresentar nestes gráficos são, de facto, a prova desse peso enorme da terciarização e em que, enfim, os diversos segmentos da economia de serviços, de facto, se tornaram muitíssimo mais importantes em 2009 comparativamente com o que havia à partida, e isso nota-se quer na estrutura do emprego, quer na importância que esses setores têm no valor acrescentado, como foi dito também da parte da manhã. O segundo ponto que queria aqui referir prende-se com um aspecto que eu penso que é particularmente importante e é um dos fatores que condicionou mais, digamos assim, as nossas dificuldades em termos de crescimento económico e em termos de capacidade competitiva das nossas empresas. E isso tem que ver, desde logo, com a própria estrutura do nosso tecido empresarial, que é, como toda a gente sabe, composto essencialmente de pequenas e de microempresas. É claro, nós podemos dizer que, e sabemos que isso é verdade, que as pequenas e médias empresas são muitíssimo diversificadas internamente e, portanto, tal como existem alguns núcleos, porventura os que têm surgido mais recentemente, que trouxeram valor acrescentado com um investimento grande na inovação tecnológica e onde estão a surgir, de facto, uma nova capacidade competitiva a nível internacional, mas a grande maioria das pequenas e médias empresas da nossa indústria não é assim. São organizações muito atrasadas, muito vinculadas ainda a um modelo industrial assente em baixos salários, que revelam um déficit. O Manuel há pouco referiu que a questão não é a educação. Eu diria, a questão não é apenas a educação, mas a educação conta e conta muito. Porque se nós tivéssemos um tecido empresarial composto essencialmente de trabalhadores altamente com níveis de educação mais elevados e, sobretudo, de empresários com níveis de formação mais avançados, eu acredito que a capacidade das nossas empresas em termos de competitividade e de inovação seria outra. E nós sabemos que o tecido geral das empresas portuguesas revelam baixos níveis de formação e de educação da parte da força de trabalho assalariada, mas ainda mais baixos níveis de formação e qualificação da parte dos nossos empresários. E isto, obviamente, que tem a ver com uma coisa que o Manuel referiu e que eu subscrevo inteiramente, que é a questão das elites. É a questão das elites que não revelaram até agora, de facto, a capacidade transformadora de modernização do país, com investimentos claros, direcionados para um projeto de mudança, de modernização sustentado e viável para o nosso país, explorando as nossas competências e o nosso potencial, e isso nota-se nas empresas. No tecido empresarial, o que mais faz falta é, de facto, o sentido de liderança. Nós sabemos que, por exemplo, uma economia como a do Luxemburgo ou da Suíça, onde tem uma presença muito significativa de trabalhadores portugueses, os trabalhadores portugueses nesses países são altamente produtivos. Porquê? Eu acho que uma das razões fundamentais é porque estão enquadrados em estruturas organizacionais modernizadas, com líderes que têm uma visão estratégica e são capazes, portanto, de explorar e tirar o melhor aproveitamento possível dos seus trabalhadores, dos seus quadros intermédios mais qualificados. Aqui, infelizmente, no nosso país, não é isso que tem acontecido. E, portanto, os dados que nós temos aqui relativamente à influência das PMEs e das pequenas empresas mostram uma grande fragilidade deste tecido empresarial. Fragilidade em termos de qualidade, digamos, em termos dos déficits de formação que eu acabei de referir, e também fragilidade, por exemplo, naquilo que diz respeito ao ciclo de vida das empresas. São, sobretudo, estas pequenas empresas que têm um ciclo de vida em Portugal, portanto, é o terceiro país da União Europeia, a 27, onde elas vivem menos tempo. E, por outro lado, também se sabe, como já foi apontado, que a grande maioria do emprego é absorvido pelas pequenas e médias empresas e não pelas grandes.
Outro ponto que também tem a ver com isto que acabei de referir, com a questão dos déficits de liderança e de incapacidade de potenciar valores, apesar dos recursos humanos aparecer num outro indicador como, enfim, ligeiramente acima da média da União Europeia a 27, mas ainda assim eu diria que há um imenso déficit a esse nível. E a incapacidade de potenciar recursos humanos também se deve a uma certa insensibilidade no que diz respeito a questões como, por exemplo, a cultura da empresa. Nós, digamos, passamos de um modelo de industrialização muito tradicional e assente nos baixos salários, mas, ao contrário do que aconteceu noutros países, esse processo de recomposição, de fragmentação, de flexibilização, etc., não se traduziu nem sequer em termos de ensaio, numa espécie de modelo toyotista, como existe noutros países. Porque no modelo toyotista, pelo menos, os recursos, as empresas procuram emagrecer, beneficiar o mais possível dos poucos recursos, mas tiram benefício dos recursos que têm. E, portanto, implementam culturas de empresa viradas, de facto, para o reforço da identidade coletiva e da visão estratégica a nível organizacional. E eu acho que, de facto, esse é um ponto importante para explicar alguns dos resultados que este estudo vem revelar. Isto deve-se a quê? Mais uma vez eu diria, a sociedade civil e o campo empresarial não existem ad hoc em cima de um palco, existem estruturas. E existe uma coisa que se chama a estrutura global do capitalismo moderno, ou do capitalismo global, se quisermos. E ele encerra dentro de si, digamos, assimetrias de poder e capacidade de influenciar e de condicionar as economias, sobretudo de pequenos países, como Portugal, que é absolutamente decisivo para nós compreendermos o porquê destas coisas. E nós sabemos que, a nível global, pelo menos desde os anos 80, o capitalismo financeiro começou a ter um protagonismo, um peso e uma força muitíssimo maior do que a economia produtiva e a condicionar, no sentido negativo, acho eu, esse investimento na economia produtiva. E essa, penso eu, é mais uma das razões por que Portugal não conseguiu, de facto, um nível de modernização e de projeção que todos nós, com certeza, desejaríamos. Um outro aspecto também que se prende com isso, e desculpa-me talvez um pouco alguma generalização ou especulação, mas parece-me de bom senso reconhecer que em Portugal, de um modo geral, na nossa sociedade e no nosso campo empresarial, está muito instalado uma cultura de ressentimento, uma cultura de luta de classes latente, digamos assim, ou de uma conflitualidade que não se manifesta. Muitos empresários, e eu já fiz estudos em alguns setores da nossa indústria, falam sempre das suas pequenas empresas como se fossem uma família. Mas, na verdade, depois de nós conhecermos o interior e a vida do dia-a-dia dessas empresas, como por acaso eu conheci, no caso, uma fábrica do calçado, onde trabalhei há alguns meses como trabalhador manual, nós notamos que há culturas de ressentimento, isto é, não há cooperação. E não há cooperação porquê? Porque da parte das lideranças não há, desde logo, abertura para o diálogo, nem uma real vontade de encontrar consensos e de efetiva negociação. E, portanto, eu penso que a questão da cultura da empresa, vista na Europa, não é a mesma coisa do que os modelos corporativistas da América do Norte, por exemplo, não é? E era necessário ter havido mais algum investimento neste plano. Muitos dos fundos estruturais foram utilizados e trouxeram, digamos, resultados positivos, mas nem todos. Sim? Obrigado. E, portanto, nesse domínio, em termos das grandes estratégias de formação organizacional, de liderança nas empresas, eu penso que se investiu muito em tecnologias, isso é bom, em alguns setores houve resultados muito positivos, por exemplo, o setor do calçado, que foi aquele que eu estudei, mas no plano da gestão, no plano da cultura organizacional, no plano da visão estratégica e das lideranças, não houve suficiente formação dos nossos dirigentes empresariais e eu penso que isso também contribuiu muito para a situação difícil em que nos encontramos. Portanto, a sociedade portuguesa, diria, existe uma crispação dissimulada, há fissuras no nosso tecido social e económico que impedem um diálogo entre patrões e trabalhadores e, por outro lado, também o nosso campo sindical, muitas vezes a forma como funciona, não tem também facilitado nem contribuído para esse diálogo e para essa concertação absolutamente necessária. E, finalmente, a questão do emprego também é preciso referir que, quando se fala dos direitos dos trabalhadores,
que é um ponto muito importante, uma sociedade débil, uma sociedade dependente, uma sociedade com uma cultura ainda muito paroquial, com déficits imensos de formação. O trabalhador facilmente se coloca na dependência do seu chefe, na dependência do seu patrão portanto, não tem muita iniciativa de facto. Mas os direitos e o direito do trabalho visava ser um contributo justamente para facilitar essa iniciativa e essa qualificação e promoção da autonomia também do trabalhador, porque a partir do momento em que o trabalhador se sente mais seguro, mais estável e que o seu emprego, o seu posto de trabalho não vai ser posto em causa dali a pouco tempo, em princípio, ele dedica-se mais à produtividade. É isso que acontece, por exemplo, nos países nórdicos. E para além disso, há outra coisa, é que a crítica que se faz da rigidez da nossa legislação laboral muitas vezes é um pouco distorcida ou é feita da parte de quem não conhece a realidade concreta da vida das empresas. Nós ouvimos permanentemente empresários, e empresários no verdadeiro sentido da palavra, a dizer que o problema da economia e da produtividade não se deve essencialmente à legislação laboral. E nós sabemos que desde os anos 90 que essa legislação chamada rígida foi, na prática, completamente torneada por outras vias. E a precariedade e os contratos a termo certo, etc., que aqui são considerados como um novo modelo de produção. Eu não sei se isto é um novo modelo de produção ou se foi apenas o prelúdio de uma crise anunciada, quando esse crescimento das condições de precariedade, de dificuldade e de vulnerabilidade da força de trabalho se começou a fazer notar e que agora a legislação mais recente vem dar forma e força de lei nos últimos tempos. Finalmente, a nota sobre a classe média. Eu, em parte, acho que embora possa compreender que por necessidades comparativas foi considerado essencialmente um setor muito estreito, digamos, as profissões intelectuais e científicas como representativas da classe média, porque de facto nesta estatística é o único segmento que aparece ali em crescimento. Mas, de um modo geral, a classe média não pode limitar-se a esta categoria. De resto, eu venho, por exemplo, de um país que é o Brasil, onde há uma grande discussão, um grande debate e até uma grande euforia em torno da ideia de classe média e considera-se aí, digamos, o critério meramente económico que famílias de classe média são aquelas que têm um rendimento mensal a partir dos R$1.050, não é? Que equivale a pouco mais de 300 euros por mês rendimento da família. Portanto, é um exagero e aqui é exatamente a situação oposta. Portanto, eu incluiria ali na classe média não apenas aquele segmento mais estreito que ali está, mas também, por exemplo, os quadros superiores e dirigentes, os trabalhadores qualificados, e isso tudo dará, no mínimo, em termos de classe média objetiva, entre 45 e 46, à volta de 46, de 48%. Há também a questão da classe média subjetiva, que falou o Manuel Vilaverde Cabral há pouco, que aqui não aparece nestes dados, mas que nós conhecemos e é bom também referir, de facto que a identificação dos portugueses com a classe média, digamos, é muito maior, a sua projeção subjetiva é muito maior do que aquilo que é a real dimensão dessa mesma classe média. E isso permite-me concluir com uma ideia, talvez um pouco provocatória, digamos. A classe média endividou-se, a classe média deu esperança aos portugueses a partir dos anos 80 e muito à sombra do crescimento do chamado Estado-Providência. A classe média, digamos, foi um império no plano dos sonhos, no plano das ilusões, no plano de uma expectativa positiva que advinha da integração europeia e que, infelizmente, nos últimos tempos tem vindo a revelar, de facto, uma autêntica bolha, para usar uma palavra
também muito utilizada ultimamente. Ou seja, as bases socioeconómicas não eram suficientemente sustentáveis e, portanto, se o poder de compra e os estilos de vida eram sobretudo alimentados por endividamento e pelo crédito fácil, é óbvio que isto só podia dar mau resultado. E, portanto, esse mau resultado, enfim, nota-se agora, é uma questão que o estudo não tinha que falar, porque ele termina, de facto, em 2010, e eu não estou a criticá-lo por isso, mas, como eu disse, não podemos ignorar a realidade atual, e a realidade atual é de um risco iminente de implosão ainda maior da classe média. E se a classe média é realmente a almofada pneumática que sustentou o sistema social e ofereceu uma situação de relativa harmonia, de relativo equilíbrio, escassa conflitualidade, atendendo à situação objetiva e às desigualdades sociais que existem em Portugal, desigualdades que, aliás, por exemplo, na questão do género, que ainda não foi aqui falado até agora, se têm vindo a acentuar. E é impressionante como um país que se moderniza, que se torna muito avançado em termos educacionais, quanto mais nós olhamos para os níveis mais qualificados da força de trabalho, maior é o diferencial, por exemplo, salarial e também das responsabilidades dirigentes entre homens e mulheres. E um país que não dá oportunidade às mulheres, onde elas de facto têm uma presença muito significativa e maior acima da média europeia no mercado de emprego, é um país que obviamente não está a saber capitalizar os seus recursos e nem está a dar condições de concertação social, de equidade e de diálogo que permitam de facto fornecer os níveis de coesão e de identidade coletiva em torno de um projeto global para o nosso país no contexto europeu. A última frase, eu penso que de facto é muito importante este estudo, é muito importante refletir sobre a sociedade portuguesa e estes indicadores económicos e sociais, mas é importante também não esquecer que nós estamos na Europa, o nosso futuro, acho eu, tem que passar pela Europa e a Europa, ela própria, também não se pode esquecer que vive no mundo, não é? E o mundo global está hoje mais interconectado do que nunca. Eu estou no Brasil, todos os dias se discute economia, crescimento, emprego, desemprego, inovação, mas discute-se no quadro global e discute-se pensando na Europa e pensando, em particular, no caso português. E o caso português, se não souber tirar proveito dos seus vínculos históricos, culturais e linguísticos que mantém com países da América Latina como o Brasil, que é de facto uma das potências emergentes, terá muito mais dificuldades em sair da situação difícil em que se encontra. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, professor Elísio Estanque. Vou desde já... Teria algumas perguntas a colocar, mas vou abrir o debate para os membros do público que queiram colocar uma questão. Eu pedia só que fossem relativamente breves. Obrigada. Peço desculpa. Sim, sim. Temos tempo para uma ou duas perguntas? Não? Uma pergunta. Boa tarde. Ouvi com muito interesse, sobretudo, o Dr. Manuel Vila Cabral, embora o Sr. Professor que se lhe seguiu tenha uma exposição muito interessante, mas um bocado mais marcada ideologicamente. Sr. Doutor, eu gostava que o Sr. Professor Vila Cabral me explicasse uma coisa. Em Portugal, nasce-se, não se nasce e morre-se. Isto é, há muitos anos para cá que nascem menos pessoas e que as pessoas, felizmente, têm uma vida mais longa. No entanto, eu vejo os dirigentes políticos que têm tomado o nosso poder de há uns 30 e tal anos para cá, portanto, sejam sociais-democratas ou sejam socialistas, a não terem políticas ativas sobre as famílias, de incentivo às famílias. E, aliás, mais, fiscalmente é mais barato hoje em dia ser divorciado do que ser casado. Eu gostava que o Sr. Doutor me explicasse, num país onde o índice de fecundidade é 1,2, salvo erro, portanto, esse estudo era referente a 2010, neste momento estamos num 1,2, como é que uma sociedade se permite, ao arrepio de que, por exemplo, nós queremos copiar tantos países evoluídos, não se copia o que existe na Alemanha e em França, políticas ativas de família e de benefícios fiscais à existência de família. Como é que isto se explica?
Um segundo ponto é a questão do crédito. Pois, o crédito foi dado, redado, malbaratado e, sobretudo, para a área do consumo. Esqueceram-se todos, provavelmente, é que as taxas de juro roçaram a agiotagem. Isto é, agora é chique dizer spreads, de antes era acima do custo do dinheiro. Os spreads exigidos às famílias, primeiro empurrou-se o dinheiro para as famílias. Segundo, exigiu-se-lhes spreads altíssimos, que foram penalizar, digamos, o rendimento disponível das famílias. Depois, a própria banca, com futuros spreads, derivados, etc., ou seja, papéis que não criam um único emprego, passou a não ter recursos e a ter menos investimento e menos dinheiro disponível para o setor industrial que cria mais emprego. Eu gostava que me explicassem quais os sinais que aqui estão e como é que podemos inverter isto, porque a continuar este caminho teremos um mau caminho com certeza. Sim, a segunda questão ultrapassa-me desde logo tecnicamente. O único ponto que eu referia acerca do crédito barato e que, enfim, nós podemos testemunhar socialmente, é que nem todos os países adotaram, quer dizer, as mesmas políticas, inclusivamente a nível de Estado. Quer dizer, por consequência, neste momento, em Portugal, este tipo de comparação estatística é, aliás, não só difícil, como pode até ser enganador. Mas, estatisticamente, neste momento, os portugueses, enquanto sociedade, estão mais proprietários de casas do que os franceses ou os alemães. Quer dizer, é complicado porque pode haver muita ruína, aliás, a gente vê, quem vê matrizes não vê casas, etc. Mas, portanto, houve esta crise, quando se iniciou, foi caracterizada nos Estados Unidos como sendo devida, inclusivamente os seus efeitos junto da banca e do crédito, àquilo que se chamou o subprime. Eu julgo, quer dizer, que o que se passou em Portugal, metaforicamente falando, foi um subprime generalizado. Quer dizer, em que todos os bens, a começar pelo ensino, que é um bem, o diploma universitário em Portugal, pelos estudos que existem, inclusivamente internacionais, era o que mais rendia no mercado de trabalho na União Europeia. Portanto, também para isso, quer dizer, nós tivemos uma situação, por exemplo, perante o ensino, que devia ser pensada, desde logo, como obviamente paradoxal, que era, nós tínhamos universidades privadas a pagar, cujo ensino era, em princípio e reconhecidamente, inferior ao do ensino público, que era de borla. Quer dizer, isso existe no Brasil, de facto, é uma importação brasileira, como tantas outras, as telenovelas e outras, resta saber qual é a sua racionalidade. Bom, portanto, é só o que eu, de facto, posso dizer. Há um comportamento de subprime, que é, agora, o que eu não falei, que é político. Evidentemente, é isso, mas foi nos Estados Unidos também, e nos outros países todos, mas aqui, com toda a certeza absoluta, foi uma maneira de ganhar votos, perdendo, sobretudo, para a abstenção que foi referida e que é importantíssima e que tem que ver com os não referendos das questões importantes e com as campanhas em torno de Fediver, coisas que foram todas referidas. Quanto ao ponto, enfim, de que eu posso saber mais alguma coisa, sei que sei alguma coisa porque é delicado. O problema da baixa da fecundidade, portanto, do número de filhos, quer dizer, por mulher fértil, tecnicamente falando, é universal. É praticamente universal, é impedido, quer dizer, em culturas, digamos, de facto, mais atrasadas no processo de desenvolvimento, sobretudo na África subsaariana e em algumas religiões, muito concretamente na religião islâmica, porque mesmo na Irlanda Católica, quer dizer, tem vindo a diminuir, embora ainda seja o porta-estandartes. Portanto, isso é uma questão de género, das relações de género, tem sido estudada, quem quiser conhecer melhor, há elementos, nomeadamente um autor que eu cito, o MacDonald,
que é um australiano e que comparou pessoas de várias origens socioculturais. Portanto, a questão é esta, é uma questão nunca falada. Devo dizer que eu próprio, quando me dei conta do número, da estatística, da percentagem, fiquei surpreendido e isso explica muita coisa para trás. 30% do eleitorado português são pensionistas. Vamos ver exatamente, aliás, como é que eles se vão comportar da próxima vez que tiverem a oportunidade. A única vez que em Portugal, isto está escrito num livro que nós temos para publicar pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, a única vez que houve uma candidatura eleitoral com uma semelhança, digamos, etária do lado dos idosos, que foi a do professor Manuel Sérgio, ele foi eleito. Houve muita gente que se reconheceu nessa proposta. E isso também não é exclusivamente português. Portanto, o chamado lobby grey, o lobby cinzento ou grisalho, e o que foi escrito a esse respeito, é uma questão que nós estamos agora a gerir da maneira que se sabe, absolutamente selvática, perante a falta de tintol. Ponto final. Quer dizer, não há política, porque na verdade não há política para as crianças, mas também não há para os idosos, a não ser que se chame política para os idosos, a política de saúde, que não é específica, embora sejam maioritariamente utentes, e as pensões. Digamos, a alternativa às pensões é aquilo com que eu terminei a minha apresentação. A divisão da sociedade entre as pessoas que poderão ir provendo a essas necessidades, quer dizer, na velhice, ou não. Neste momento, Portugal ainda é um país que garante um rendimento a toda a gente, nem que seja sob a forma do rendimento mínimo. O que é fantástico, e nesse sentido estou de acordo com o Augusto. Quer dizer, portanto, há uma parte de sucesso. Agora, vamos ter que aprender a viver com as nossas novas obrigações e de que forma. Por isso eu falo no fim, um bocado a tocar, a fugir, porque também não sei muito, que são as questões das relações intergeracionais. Bebés, jovens, adultos, velhos. Elísio, obrigado pelos 30 segundos que o Manel, exatamente. pelos 30 segundos que o Manel me deixou. Eu agradeço. Só para duas notas muito rápidas. Em primeiro lugar, para dizer que, e agradeço a referência, que penso que eu estou apenas a tentar cumprir o papel que era suposto desempenhar aqui, dar uma certa nota de pluralidade e de assunção de uma certa perspectiva ideológica. Toda a gente sabe que estes números, isto são sobretudo dados, e os dados em bruto requerem leituras, e as leituras eu não acredito na neutralidade. E, portanto, nesse aspecto, assumo absolutamente a minha perspectiva, mas também digo uma coisa, cartilhas também não acredito nelas, sejam elas de que lado forem, da direita ou da esquerda. Portanto, o que é preciso é uma discussão aberta. E, ideologicamente, também precisamos de uma discussão para reinventar referências, projetos, ideologias e, eventualmente, utopias. Nós não sabemos o que é que este sistema nos vai obrigar a mudar, não é? E, portanto, esta reflexão e este estudo é um contributo essencial para isso. De resto, e mais uma vez para reforçar ainda mais este ponto de vista, eu acho que, de facto, o controle da banca é absolutamente essencial e em momentos decisivos que contribuíram para este retrato que aqui temos no que diz respeito ao endividamento, porque isso interessava a muita gente, e há muita gente com poder e há muita gente que nunca não está, nem nunca esteve, nem nunca vai estar com problemas de natureza financeira ou de natureza económica. E, portanto, é preciso olhar as estruturas, é isso que eu digo. E eu não sigo nenhuma cartilha, muito menos uma cartilha de modo cego e incondicional. Obrigado. Muito obrigada a todos. Vamos agora passar para um intervalo de 15 minutos e voltamos com a mesa redonda. Obrigada.